Olá, queridos alunos! O assunto que eu vou tratar hoje com vocês é: o não planejamento pode ser considerado uma estratégia? Mas antes de nós respondermos essa pergunta, nós precisamos ter a definição de dois termos. O primeiro é estratégia e o segundo é o planejamento. Estratégia vem do grego strategos, que era uma função ocupada por um militar, normalmente o general, que tinha o objetivo de prever os ataques que aquele determinado exército podia sofrer, se preparar para isso e, de certa forma, também criar um ataque, um contra-ataque nesse caso. Trazendo para a administração é algo semelhante a isso. É a capacidade que uma organização tem de prever o que pode acontecer no futuro, se preparar para as mudanças mercadológicas que acontecem e, dessa forma, sobreviver. A ideia, tanto em um ambiente quanto no outro, é sobrevivência. E o segundo termo, também muito utilizado por nós administradores, é a questão do planejamento. Planejamento, de acordo com a definição do site administradores.com.br, é o seguinte: planejar é determinar com antecedência o que será colocado em prática, a forma como será feito, alcançando o resultado esperado lá na frente. Para isso, é preciso que sejam utilizados recursos como financeiros, humanos, tecnológicos, insumos, todos utilizados na hora do planejamento até a obtenção do resultado. Agora nós já temos a definição de estratégia e de planejamento. E para a gente balizar a nossa resposta para a pergunta: o não planejamento pode ser considerado uma estratégia, nós vamos usar um artigo que está no portal SPEL, que se chama Reposicionando Conceitos, a Organização Fora do Eixo. Na página 17, no finalzinho, e na página 18, diz o seguinte: quanto ao futuro, os rumos do circuito parecem ser definidos à medida que as situações acontecem, havendo pouco ou quase nenhum planejamento formal. Percebemos também que não há ênfase em resultados, o foco é centrado nos meios, em como as coisas são feitas, numa perspectiva substantiva, contrariando a necessidade de previsibilidade e a dinâmica de controle prevalente na burocracia e alimentada pelo gerencialismo. Aqui ele dá algumas referências e continua dizendo o seguinte: a gente não se preocupa com aonde quer chegar, e sim como estamos fazendo as coisas, num foco muito mais no processo que nos fins. Não saber para onde está indo habilita muitos ondes possíveis, que vão sendo construídos pelos como. Uma vez que já foram esclarecidos todos esses conceitos, nós podemos responder à pergunta: o não planejamento pode ser considerado uma estratégia? Quando nós avaliamos o que foi relatado no artigo e começamos a colocar dentro da pergunta, nós podemos entender o seguinte: que a essência da palavra estratégia é o planejamento. De forma que, se eu tiro o planejamento de dentro de estratégia, eu deixo vago, eu quebro o conceito dos dois. Porque o planejamento está contido dentro de estratégia. E se eu tiro o planejamento de dentro da estratégia, a minha estratégia ela é oca. Nós precisamos sim admitir que existe a diferença de um planejamento formal e que existe a diferença do planejamento que nós fazemos no dia a dia, de forma às vezes até inconsciente. Simplesmente fazemos um planejamento, como por exemplo, será que vai dar tempo de eu atravessar a rua antes daquele carro chegar até aqui? É um cálculo que você faz em milésimos de segundo e você toma decisões, mas num planejamento que você fez. Então, há diferença sim entre um planejamento formal e um planejamento que nós fazemos aleatoriamente várias horas e várias vezes por dia. Esse planejamento, ele pode sim ser colocado de forma informal dentro das organizações, porém, ele ainda assim vale como uma forma de planejamento. Nós não temos como dizer que a estratégia da nossa empresa é o não planejamento. Por quê? Porque se eu digo isso, quando eu digo o não planejamento, planejamento é um termo geral, me envolve tanto o formal quanto o informal. Se eu tiro o planejamento de dentro da minha empresa, a minha empresa simplesmente ela não vai existir. Então é importante dizer que planejamento é uma palavra genérica que envolve tanto planejamento formal quanto informal. Nós não podemos tirar o planejamento de dentro da organização. Agora, eu posso sim dizer que na minha empresa eu foco muito mais no meio do que nos fins. Isso é perfeitamente possível e muitas organizações fazem isso, mas o que não quer dizer que nós não tenhamos foco no fim. O planejamento, ele não garante que você vai chegar no lugar que você quer, ou ele não garante que você não vai chegar no lugar que você não quer. O planejamento, ele simplesmente aumenta a possibilidade de você estar caminhando na direção certa. Uma vez que existe uma frase que fala: não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar.
Por mais que nós digamos que nós não temos um planejamento formal, isso não quer dizer que nós não temos planejamento. Então, a diferenciação desses termos pode nos fazer concluir o seguinte, que uma organização, sim, ela pode adotar a postura de não ter planejamentos detalhados de tudo que ela vai fazer. Isso sim é admissível. Mas dizer que a estratégia de uma organização é não ter planejamento é um equívoco, uma vez que a estratégia está intimamente ligada ao planejamento.